Unidade 4, Vida e Ambiente. Aula 23.2, conteúdo: Mamíferos, Fisiologia e Reprodução. Habilidade: saber as características gerais dos mamíferos, distinguir seus grupos e reconhecer que os diferentes mamíferos podem ocupar diversos ambientes. Olá, boa tarde a todos, queridos alunos e queridos professores. Vamos continuar nossa aula falando ainda dos mamíferos. Esse grupo que é muito grande de animais, pertence aí ao filo dos cordados, né? E a gente vai ver que eles têm várias características que vão diferenciá-los dos outros animais que a gente viu até agora, tá bom? E a gente viu com a professora Gisele algumas características e vamos continuar vendo mais outros. Então, a primeira delas vai ser a locomoção. A maioria dos mamíferos é quadrúpede, então isso quer me dizer que eles andam sobre as quatro patas, né? Então, eles têm as quatro patas basicamente do mesmo tamanho, a maioria dos mamíferos, tá? E alguns ainda possuem cauda, tá? E a gente pode observar aí alguns animais, na verdade todos são cachorros, né? E todos eles quadrúpedes. Mas vão ter outros animais, né, que vão se locomover de outras formas, outros mamíferos, tá? Então, a grande maioria dos mamíferos é quadrúpedes e usam as quatro patas para se locomover, ok? Os outros vão ser bípedes, possuem quatro membros, que a gente vai ver na próxima imagem. Então, eles possuem os quatro membros, só que eles usam somente dois para se locomover, né? Que é o caso aí dos seres humanos. E a gente tem aqui como exemplo o canguru. Tá? Então, eles têm quatro membros, mas somente dois, que são ali as pernas, né, no caso dos seres humanos, que vão ser usadas para se locomover. As patas, né, na verdade, aqui os braços nos seres humanos vão ser usados ali para agarrar o alimento, para fazer inúmeras funções, tá? Então, ali os cangurus também têm as suas patas dianteiras livres, né? E aí elas vão ajudar ele a se locomover também, vão ajudar a cuidar dos filhotes, entre outras funções, tá? Então, no caso aqui, a gente está vendo os mamíferos que são bípedes, usam apenas as patas traseiras para se locomover, ok? Vamos ter ainda, na locomoção, os mamíferos que são aquáticos, né? E aí eles têm ali as suas nadadeiras, na verdade, suas nadadeiras dianteiras, os seus membros dianteiros, eles são ali adaptados para nadar, como a gente pode observar, né? Aqui temos uma ariranha, temos aqui um peixe-boi e temos uma foca ali no último animal, tá? E aí os seus membros dianteiros, eles são modificados justamente para o nado. E aí, no caso, tirando aqui a ariranha, né, o peixe-boi e a foca, as patas traseiras, elas foram modificadas e viraram uma cauda, tá? Então, eles não possuem aquelas patas traseiras. Eles usam as suas patinhas aqui para nadarem, tá? Então, eles se locomovem na água. E aí, apesar de eles estarem dentro da água, eles respiram por pulmões, sim, tá? Então, são mamíferos que vivem na água, mas respiram por pulmões. Então, a gente observou isso ainda há pouco com a professora Gisele, ok? E aí, os mamíferos ainda vão ter alguns que conseguem voar. Na verdade, o que consegue voar vai ser apenas o morcego. Tá? O morcego, ele tem ali os seus membros, eles estão ali todos ligadinhos por uma membrana, que forma a mesma asa, e ele consegue bater essas asas e voar, que nem um pássaro, tá? Aqui no caso desse esquilo, ele consegue planar, então ele salta de uma árvore para outra, e aí o que acontece? Ele vai ter, entre os seus membros, vocês podem ver aqui as patinhas dianteiras, as traseiras, elas estão ligadas por uma membrana, né, que é a pele deles. E aí, essa pele fica ligada entre os membros e ajuda eles a planar, tá? Eles não conseguem bater as asas que nem um morcego, não. Mas quando eles pulam de uma árvore para outra, eles conseguem planar, e isso diminui ali a resistência, né? Aumenta, na verdade, a resistência dele no ar, e aí faz com que ele caia mais suavemente, tá? Então, esses dois animais conseguem se movimentar no ar, mas somente o morcego
é que vai conseguir voar de verdade, né? Bater suas asas e voar mesmo, tá bom? Então aqui é uma adaptação do seu membro, vocês podem ver que são espécies de dedos, né? Na verdade são 5, olha. E aí tem a membrana que vai ficar entre esses dedos e vai ajudá-los a voar, ok? Então, aí nós temos um morcego e um esquilo que plana, tá? Ainda vamos ver também a classificação dos mamíferos, né? Então, os mamíferos não são todos iguais, tá? Então, eles vão se diferenciar de acordo com algumas características. O primeiro são os marsupiais. Os marsupiais, eles têm uma espécie de bolsa no abdômen deles que vai guardar os filhotes após o desenvolvimento, tá? Então, a gente tem aqui, as fêmeas geralmente vão apresentar o marsúpio, elas que vão apresentar essa bolsa abdominal, tá? E aí, o que acontece é que essas fêmeas, né? A gente vê aqui o coala, vemos ali o canguru e temos o gambá, tá? Como representante aí dos marsupiais. Então, o que acontece? Os filhotes se desenvolvem dentro ali do útero da fêmea e aí eles continuam, né? Na verdade, não continuam dentro do corpo da fêmea, mas eles ficam guardadinhos na bolsa, no marsúpio, e aí eles terminam de se desenvolver lá. Então, como eles ainda estão muito pequenos, ainda necessitando de cuidados, então a gente tem aí, na verdade, os marsupiais têm essa bolsinha para guardar os filhotes, né? E aí dentro dessa bolsinha tem também as glândulas mamárias, né? Que vai ajudar na alimentação desses filhotes, ok? Então, nós temos aí a primeira classificação dos mamíferos, que são os marsupiais, que apresentam o marsúpio, que é uma espécie de bolsa abdominal que vai guardar os filhotinhos, né, ainda em desenvolvimento, tá bom? O desenvolvimento deles começa no útero e termina no marsúpio, onde vai ter as glândulas mamárias, que eles vão se alimentar até eles estarem prontos para saírem de lá, ok? O próximo grupo de mamíferos que nós vamos ter são os quirópteros. E aí a gente tem os mamíferos voadores, que eu falei para vocês ainda há pouco. Então, eles possuem os membros anteriores modificados para sustentar a membrana voadora. Então, como eu falei para vocês, aqui tem uma membrana bem fininha, que liga aí esses dedinhos deles, né? E aí esses membros anteriores e faz com que eles tenham uma espécie de asa. E essas asinhas ajudam esses quirópteros a voarem, tá? Então, a gente vê aí o morcego como representante dos quirópteros. E a outra classe de mamíferos são os primatas. Os primatas, eles possuem um sistema nervoso bastante desenvolvido, tá? E aí a gente tem como representante, nós temos aí o ser humano, né? Nós temos ali o macaco e nós temos aqui o lêmure, olha só. Então eles são primatas, tá? Tem um sistema nervoso bastante desenvolvido e aí eles têm mãos e pés com 5 dedos, tá? Então vocês podem observar até que no lêmure também, olha. Então eles utilizam aí para se agarrar nas coisas, pegar os alimentos, cuidarem dos filhotes, tá? E a gente viu a classe dos primatas. Temos ainda os roedores. Os roedores, eles se alimentam principalmente de vegetais, sementes, frutos e raízes, tá? Além disso, eles possuem os dentes próprios adaptados para roer. E esses dentes, uma vez que sejam desgastados, que caiam, né, por algum motivo, eles voltam a crescer, tá? Então, esses dentes sempre vão crescer. Eles não têm um limite, porque eles precisam desses dentes para roer, se alimentar, sobreviver. Então, no grupo dos roedores, os dentes deles sempre vão estar sendo trocados, tá? De acordo com a necessidade. E eles vão formar o maior grupo de mamíferos. Então, a gente tem aqui um esquilo, temos um ratinho, né? E temos aqui uma capivara, ok? Então, eles formam o maior grupo de mamíferos, que são os roedores. O próximo grupo que nós vamos ver são os carnívoros. Os carnívoros, eles são animais adaptados à caça. Possuem dentes caninos grandes
e pontiagudos para rasgar a carne de outros animais. Então, eles se alimentam exclusivamente de carne, como o seu próprio nome diz. Então, eles têm as suas técnicas de caça, né? Eles podem ir ali em bando, tem outros que vão sozinhos, sorrateiros, atrás da sua presa, e aí eles conseguem ali abocanhar animais até maiores do que eles, tá? Então, eles têm esses dentes caninos que vão ajudá-los a rasgar a carne e ajudá-los a se alimentar, tá? Então, esse foi o grupo dos carnívoros. A gente já viu várias características deles, como eles se comportam, a sua locomoção, a sua forma de alimentação também. E aí a gente vai continuar vendo mais algumas, tá ok? Vamos lá para a reprodução deles, reprodução e desenvolvimento dos mamíferos. Então, eles são conhecidos por ter um cuidado parental. Isso quer dizer que quando os filhotinhos nascem, eles continuam cuidando dos seus filhotes, né? Porque eles são bem dependentes, tá? Isso é uma característica dos mamíferos. Eles têm essa dependência ao nascer, né? Apesar de eles serem bem evoluídos, os seus animais, né? Quando nascem os seus filhotes, eles são muito dependentes dos pais, tá? Então, o cuidado parental é cuidado dos pais. E aí eles dedicam esse cuidado às suas crias e ela é essencial para a sobrevivência dos filhotes de mamíferos, tá? Então, se de repente a mãe, o pai morrer, né, principalmente a mãe por conta das glândulas mamárias, se isso acontecer, é muito provável que os filhotes não consigam sobreviver sozinhos na natureza, tá? Já que eles precisam do pai e da mãe para esses fins. Tá? Então, a gente pode observar aí na imagem a família de macacos com alguns filhotes. E aí, quando os seus filhotes nascem, eles já dão ali de mamar, né? Alguns filhotes mamíferos nascem sem pelos, então eles precisam da proteção, do calor do pai e da mãe para poder sobreviverem, tá? Então, eles têm essa dependência, além de ter também um tempo de gestação bem variado conforme a espécie de mamíferos, tá? Então, eles têm um cuidado parental com os filhotes que vai ajudá-los a sobreviver e a ter ali suas primeiras semanas e os primeiros meses de vida, tá bom? E aí, todos os mamíferos vão apresentar a fecundação interna, tá? E aí, o que acontece é que o macho vai colocar os espermatozoides dentro do corpo da fêmea e em um determinado ciclo, né? Que a gente chama ali de cio, tá? Mas esse ciclo vai ser aí diferente para cada espécie, tá? Então, vai acontecer apenas em algumas vezes no ano, até porque as fêmeas em idade reprodutiva passam um bom tempo ali gerando os indivíduos, gerando seus filhotes no seu ventre, tá? Já que a viviparidade está presente na maioria das espécies. Lembra que a gente já usou esse termo? Então, viviparidade é quando há o desenvolvimento do filhote no útero, né? Então, desenvolvimento no corpo da mãe. Ok? Então, é isso que quer dizer viviparidade. Ok? Então, isso acontece com a maioria das espécies. Já que eles têm ali a fecundação interna, a maioria das espécies vai ter aí o desenvolvimento do filhote, né? No corpo da mãe. Ok? Então, a gente tem essa característica nos mamíferos. E aí, como eu falei para vocês, alguns mamíferos vão nascer bem desenvolvidos e outros não. Como esse da imagem que a gente está vendo, os filhotinhos de rato, eles estão todos peladinhos, olha, eles não têm pelo nenhum. Então, eles não têm proteção nenhuma ali contra o frio, né, contra choques mecânicos. Eles estão muito dependentes, eles também ainda estão cegos, ainda estão surdos, então eles precisam do cuidado da mãe, tá? Então, alguns filhotes mamíferos nascem bem desenvolvidos e outros vão precisar de mais cuidados dos pais, como é o caso aí dos ratinhos, tá? Então, eles precisam desse cuidado parental. Outros filhotes, olha só, já nascem andando, que é o caso aqui dos filhotes dos bezerrinhos da vaca, eles já nascem andando. Tem também ali as girafas, né, também já nascem andando. Então, são filhotes bem maiores, né? Então, a gente vê também essa diferença no número de filhotes. Vão ter fêmeas que geram ali muitos filhotes, outras que geram apenas um filhote, como
no caso aí dessa vaca, tá? Então os filhotes nascem e já saem andando. Precisam da mãe ainda? Precisam, né? Então eles precisam ali do leite da vaca para se alimentar, tá? Além de aprender também alguns hábitos dos pais que vão ajudá-los a sobreviver no ambiente, tá? Então a gente vê aí os cuidados dos pais com os seus filhotes. E uma outra característica interessante dos mamíferos também, né? A gente viu que eles conseguem se desenvolver ali dentro do corpo da mãe, então a viviparidade é presente na maioria das espécies dos mamíferos. E aí, com essa viviparidade, a gente tem a formação ali de alguns anexos embrionários que vão ajudar o filhote a sobreviver dentro do corpo da mãe, tá? Então, esse anexo embrionário, bem importante, é a placenta. Então, a placenta é o órgão através do qual são feitas as trocas de gases e nutrientes entre a mãe e o embrião. E aí a gente vê um bebê, né, um ser humano, e aí vocês podem ver que ele está se ligando à mãe pelo cordão umbilical, tá? Então, a gente tem aqui o cordão umbilical. Então, a placenta se forma quando a mãe engravida, né? Tem ali a fecundação interna, tá? E aí o que vai acontecer? O próprio embrião vai chegando até o útero e aí o corpo ali da fêmea vai formando a placenta. O interessante da placenta é que ela não deixa o sangue da mãe e o sangue do bebê se misturarem, tá? E aí, através da placenta, são feitas aí as trocas gasosas, né? Então é por lá que o embrião vai respirar, vai se alimentar. E aí uma coisa interessante também é que a placenta, ela protege o bebê, mas se a mãe, como no caso aí dos seres humanos, se eles tiverem algum contato com algum remédio, alguma droga, algo do tipo, essa placenta também vai levar essas substâncias para o bebê, tá? Então, como o bebê se nutre de tudo que a mãe come, então, se ela ingerir esses medicamentos ou drogas ilícitas ou lícitas mesmo, como álcool, isso tudo vai para o bebê e vai afetar o desenvolvimento deles, tá? Então, a placenta, ela é um órgão formado depois que ocorre ali a fecundação e o embrião se liga ali e começa a se desenvolver dentro do útero da mãe. E aí a placenta faz essa troca gasosa e nutre o bebê também. E aí, quando a gravidez se encerra, né, quando há o período ali do nascimento, na verdade, o evento do nascimento do bebê, a placenta já não vai servir para mais nada. Então, ela também sai juntamente com o bebê, né? Então, se vocês têm aí gato, cachorro em casa, já devem ter visto as fêmeas, né, depois do parto, se alimentando da placenta, né? Porque ela não vai servir para mais nada. E aí parece até um pouco nojento isso, mas é um hábito dos animais, justamente para aproveitar os nutrientes que tem ali na placenta, tá ok? Então, a placenta é esse importante órgão aí que se forma quando a fêmea engravida, ok? E aí o ser humano, ele interage com um grande número de animais mamíferos, né? E essa interação se dá de diferentes formas e em alguns casos é bastante prejudicial, infelizmente, né? Uma vez que diversas espécies estão ameaçadas de extinção. Então, os seres humanos, como eles são dotados de inteligência racional, né? Conseguem, na verdade, a espécie humana, ela dominou todas as outras espécies e o ambiente natural e tudo isso. Então, eles usam, na verdade, nós, né, usamos os animais para alguns fins, tá? E aí, muitas vezes, esses fins que os humanos utilizam são prejudiciais, até mesmo ali levando alguns animais à extinção, tá? Então a gente começou a interagir com o ambiente, começou a utilizar os animais para alguns fins e aí isso levou ao desaparecimento, né? Ou então a ameaça de desaparecimento aí de algumas espécies, tá? E aí vamos ver como que os seres humanos utilizam os animais, que são de diversas formas, né? Então, o primeiro são os mamíferos que são usados como alimento. Olha só, aí a gente vê a imagem de bois, né? E aí o que eles estão fazendo? Estão se alimentando. Então eles participam ali, na verdade, eles fazem parte ali do gado, que certamente vai ser usado como um gado de corte, estão sendo criados para a alimentação humana, ok? E aí no nosso país a gente tem
uma grande criação de gado, temos hectares e hectares aí de criação de gado, e aí a gente até exporta a carne, tá? Então, por conta aqui do nosso clima, que ajuda bastante aí a criarmos os bois. Tem também as galinhas, né, que são os frangos utilizados para alimentação, os porcos, entre outros animais, tá? Então, são mais encontrados aí para comercialização, né? A carne do boi, carne da vaca, né? Carne ali dos frangos, das galinhas e também a carne de porco, que são os mais comuns, tá? Então, utilizamos mamíferos e também aves, né, como alimento, ok? Também usamos ali para trabalho e locomoção alguns animais. A gente vê na imagem os cavalos, então eles foram os primeiros meios de locomoção dos seres humanos, né? Então, os cavalos têm aí eles são muito fortes, né? Eles também dormem poucas horas por dia, cerca de 3, 4 horas por dia. Então, o homem desde sempre, desde muito tempo que utiliza aí os cavalos para trabalho e para locomoção, tá? Então, vão ter outros animais também que são utilizados ali na tração, utilizados ali em moinho, para poder gerar algum benefício para o ser humano, ok? Tem também os animais que são utilizados para testes em laboratório. Muito bem, então a gente vê aí um camundongo. Então, eles são utilizados em testes, tá? Então, o que acontece? Como ele é um mamífero, então ele tem ali algumas partes do seu corpo, né? Ele tem ali a sua pele, tem ali os seus órgãos dos sentidos, então eles são utilizados para testes, tá? Então, há uma grande discussão a respeito disso, sobre o que é ético e o que não é ético, né? Então, se você está prejudicando outra vida ali, se não tem como fazer testes que não sejam em animais, tem aí os camundongos, mas também fazem em coelhos, em macacos. Então, há uma grande discussão sobre se é realmente necessário esses testes serem feitos ainda em animais, tá? Porque vai prejudicá-los, vai matá-los e vai deixá-los doentes, tá bom? Então, esses animais, eles devem ser respeitados assim como nós. Então, hoje, como a gente tem aí um grande avanço tecnológico, a gente deveria buscar outros tipos de testes e não utilizar os animais, tá? Mas, infelizmente, ainda são muito utilizados para esse fim. Muito bem, então aqui na imagem a gente consegue observar os golfinhos, eles estão nadando, e muitos golfinhos são utilizados aí para fins também de alimentação, tá? Por alguns pescadores, ou ainda como iscas. Aqui na nossa região, às vezes são utilizados os peixes-bois, né? Como eles são animais bem mansos, eles chegam ali até a superfície da água para poderem respirar, né? Já que também são mamíferos aquáticos. E aí o que acontece? Alguns pescadores pegam esses animais, como os peixes-bois, os golfinhos, e aí utilizam para chegar até outros animais de interesse, até cardumes de peixe, ou até mesmo para utilizá-los como alimentação, tá? Então, a gente deve ter essa consciência a respeito dos animais, ok? E aí, esses golfinhos também são utilizados eles são utilizados em parques, já que eles são bem interativos com os seres humanos, também são levados para parques para interagirem com o ser humano, tá? Então, a gente deve ter um respeito com os animais. Devemos pensar melhor nas nossas atitudes e o que devemos fazer para respeitá-los, ok?